Olá, internautas do Jornal Cidade. Estamos aqui para conversar com ninguém mais, ninguém menos do que Nelson Triunfo, um dos grandes nomes do hip hop aqui do Brasil. Nelson está aqui na cidade de Rio Claro. Primeira vez na Cidade Azul, Nelson? Não, eu já tenho um pé meio aqui na cidade. Eu já vim... Eu me lembro quando nós fundamos a primeira casa do hip hop da América Latina. Um dos primeiros trabalhos fora de Diadema foi aqui em Rio Claro. E eu quero agradecer a cultura da cidade, que está sempre comigo. Eu já vim aqui outras vezes, né? Mas agora com o trabalho mesmo, nós estamos aí junto. Quero agradecer o governo e a cultura da cidade, o PROAC, que está nos trazendo num projeto aí, o qual eu estou dentro também participando, onde vou gravar um álbum e vamos fazer um trabalho muito legal aqui na cidade. E em fevereiro vai ter, como é o nome, Expo Esperançar, com um R lá no final, né? E nós vamos estar juntos. E tudo, também quero agradecer um amigo meu daqui da cidade, que é o Diego Maia, que foi essa pessoa que também abriu essas portas que estão acontecendo nesses projetos, né? E estamos juntos, numa boa. Adoro Rio Claro, também nasci do interior, adoro interior, né? E agora também saí de Diademas, estou andando pelo Brasil afora e o mundo. E uma das cidades que eu estou tendo um vínculo maior no interior de São Paulo está sendo Rio Claro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa trazida do hip hop aqui para o Brasil e o seu papel fundamental nesse trabalho todo, nesse desenvolvimento do hip hop aqui para o nosso Brasilzão. Primeiramente, o Brasil é um país, querendo ou não, colonial, e também tinha muito essa ênfase nas coisas que vinham lá da Europa e tudo, não sei o quê. Quando aconteceu o samba no Morro do Rio, era coisa de malandro e tudo, não sei o quê. Depois o samba virou a nossa, digamos, galinha do ovo de ouro, né? Para Tom Jobim e tudo mais, com Bossa Nova e tudo mais, né? Mas agora tem um segundo tempo, né? Que é atualidade. Nós não somos apenas aquele hip hop que começou naquele tempo, que era mais destacado. Hoje tem muitas diversidades rolando, desde o reggae ao samba, até esportes e tudo mais, né? Tudo em foco. Então não é fácil. Também, com compensação, tem mais gente. Então temos pessoas também para trabalhar isso. Então muita gente pensa assim: poxa, como é que o Nelson nasceu lá no interior de Pernambuco e ele lança uma coisa tão assim, de cunho mundial como é o hip hop no Brasil? É porque eu sempre tive um pé dentro da dança. Lá na minha cidade, quando eu era pequeno em Pernambuco, não tinha televisão ainda, tinha rádios que tinha até uma antena em cima e tudo, mas só que tinha uma coisa maravilhosa lá chamada cinema. E que passava aqueles filmes de Hollywood com dança, Pequena Notável, Jim Kelly, o Sammy Davis Jr., e eram tudo filmes que tinham danças dentro, né? Era uma coisa da época, né? E aquilo, eu criança, comecei a ver aquilo, vi os caras rodando, caindo no chão, subindo, que era o jazz, que era o foxtrot, vários estilos que tinha naquele tempo, né? Com isso eu tive essa vontade de dançar, né? Eu já comecei a dançar ali mesmo, no final dos anos 60 ali, com o Tremedão, né? Tem até uma música minha que eu falo assim, eu já conhecia os Beatles e a história de Lampião, porque lá em Triunfo o Lampião ia lá, né? É muita história, hein? Nossa, tudo. Aí eu pensei assim, né, que, poxa, aí fui para Paulo Afonso estudar. Lá fundei o primeiro grupo de soul funk do Nordeste, né? Até de dança, até porque a mulher chegou em mim: meu filho, como é o nome desses rapazes que dançam com você? Como é o nome do grupo? Vocês não têm osso. Aí eu aproveitei, né, e falei: então, nosso nome são os Invertebrados. E assim foi fundado o primeiro grupo de soul funk do Nordeste. É uma coisa meio que, digamos, surreal.
É como se um japonês saísse lá de Tóquio e ganhasse o carnaval no Rio de Janeiro, sabe como que é? É uma coisa meio estranha. Aí eu fui para Brasília, terminei meu colégio. Na época, Brasília estava sendo construída ainda a cidade satélite. Por sinal, quando eu cheguei na Ceilândia, que hoje é uma das maiores cidades satélite, ela ainda era só de madeira, de tábua mesmo, de chão de terra. Eu vivi toda essa maluquice. Aí vim embora para São Paulo em 77. Aí eu já curtia o Black Hill, que estava com Tony Tornado, Tim Maia, tudinho, né? Em 78 eu recebi James Brown, olha só, né? E fiz toda essa coisa daí. Na virada dos anos, como eu tinha o grupo de Original Soul Funk, para quem não sabe, o Original Soul Funk, que é o James Brown, o Pop Tim Maia fazia muito, o que eu quero é sucesso, aquilo. O próprio Roberto Carlos cantou também, é lá, né? Então, isso daí era tudo Original Soul Funk, naquela época. E teve o Black Hill, que foi uma coisa maravilhosa. Quando eu cheguei em São Paulo, o negócio já estava começando a andar. E eu fiz parte de tudo isso, só que dentro do meu grupo eu trazia umas coisas novas. Eu trazia o robô, eu trazia o wave, eu já trazia os caras da capoeira girando de cabeça e tudo. Então, quando surgiu ali no final dos anos 70 para 80, já em evidência forte, o hip hop nos Estados Unidos, eu também já estava no Brasil, indo para as ruas e tudo, então foi muito louco. Fomos em 83, quem quiser assistir aí um trabalho de ver aquele grupo que fez a passagem do Horizon Soul Funk para o hip hop, é só procurar Gilberto Gil, 1983, Funk-se Quem Puder. É um clipe que começa a ser gravado em Nova York, depois ele vem para as ruas de São Paulo fazer com a gente. Só que em vez de break, nós fizemos muito mais original funk, porque a própria música dizia Funk-se Quem Puder. Em 84, teve uma abertura muito grande assim, que foi pela primeira vez a Globo, que era na época comandava tudo mesmo, né? Abriu um espaço na novela das 8 que era Não Entendi o Samba, não entendi o enredo de samba, não entendeu o enredo desse samba amor, que foi a Sandra de Sá, que gravou do Jorge Aragão, e fazia a abertura de uma novela chamada Partido Alto, né? Isso aconteceu em 84. E daí, né, começou a São Bento depois, aí já veio a casa do hip hop e o Brasil estourou em todos os lugares. Hoje nós temos gente em todo lugar do mundo. Hoje em dia, se você sair pelo Brasil, você vai encontrar nos SESCs, nas casas de cultura, nos centros culturais, nos espaços de comunidade, vários dançarinos dando aula para os jovens e tudo, né? Então é muita gente, muitos que não estão mais nem com a gente aqui, estão lá no Circo de Solé, outro já dançou com Madonna, já dançou com não sei quem. Então foi assim uma coisa que só no estado de São Paulo, hoje em dia, com o nome de Casa do Hip Hop, existe mais de 50 no estado. Aí os caras pensam que esse é o legado. Não é. Para mim o legado é assim, a quantidade de emprego que nós geramos para esses jovens em todo o Brasil e no mundo. Então, se alguém falar para mim, Nelson, qual é o legado? Eu digo, é esse. O grande legado é os empregos que nós geramos, pessoas que não tinham nem como sair direito do bar, não tinham dinheiro para um ônibus, hoje tem dinheiro, tem carro, né? Nós trazíamos outras coisas, de como ler o livro, de como se informar sobre aquilo, de como na escola para chamar atenção, de como pesquisar. Por exemplo, nós fizemos uma vez uma brincadeira dos 4 elementos, né? Aí eu troquei os 4 elementos, como era uma época de negócio do poder negro, de tudo, não sei o que era tipo 20 de novembro, né? Aí o que foi que eu fiz? Os 4 elementos que eu pus, um foi Luiz Gonzaga, o outro é Cruz de Souza, que era o renascentista, simbolista, tudo, né? E outro era como é o nome, meu Deus? Machado de Assis, né?
e o Lima Barreto, né? Esses caras daí, aí na outra aula já vieram os caras rimando, a gente procurava isso aí e deixava, era uma provocação das escolas para eles procurarem saber quem era aqueles caras. Eu sei que chegou um grupo cantando sobre Luiz Gonzaga e eles pegavam até o refrão de Luiz Gonzaga: minha vida é andar por esse país para ver se um dia, certo? E aquilo ali foi muito legal, porque despertou muito o trabalho cultural junto à educação, que eu, como eu faço parte dessa educação que chamamos até não formal, né? Essa educação, ela é muito importante para somar com a educação, aquela que é o padrão, né? Que dizemos que é a normal, digamos, né? Porque a minha é não formal, a educação formal. E, por exemplo, como eu trabalhava a violência com as mães, eu mostrava para elas que meu pai tinha batido muito em mim na época, e dava vontade de eu sair de casa, fazer um bocado de besteira e tudo. Até o tempo que chegou e eu saí mesmo numa boa, fui estudar e tudo mais, né? Mas outros já não seguem esse caminho assim, né? Então, o que foi que eu aprendi? Que meu pai era um homem honesto e tudo, não sei o quê, mas bater não era legal. Então eu criei meus filhos todos sem bater, sem dar uma mão. E eu falando com as mães e com os pais: vocês já bateram num filho porque quebrou um prato, um negócio assim e tudo, lavando uma xícara, um negócio? Por favor, sejam sinceros, levanta a mão. Aí com um pouco quase todo mundo levantou a mão, né? Aí eu vou mostrar com vocês como a violência às vezes começa em casa sem a gente perceber. Por exemplo, aí você pode quebrar até um dedo deles, eles ficam o tempo todinho com aquilo o resto da vida por causa de um prato que, poxa, né? Mas o que eu quero falar para vocês é outra coisa. Quando são vocês, pais e mães, que quebram esse prato, essa xícara, vocês apanham também? Aí eles: não. Eu digo: então, deveria apanhar mais porque tem a prática, né? Aí, como é que eu não pensei nisso? Não sei o quê. Aí a gente fazia as pessoas pensarem, né? Então isso é uma coisa que eu venho desenvolvendo há muito tempo, né? E já em muitos lugares do Brasil tem lugares trabalhando isso. Vai muito mais do que simplesmente dançar e cantar. Então, sim, né, Nelson? Porque quando você joga bola, os moleques estão mais abertos para te escutar. Você pode falar um bocado de coisa que eles aprendem. Como o meu caso era a dança, era o cântico, era o negócio, foi essa arma que eu usei para, deixar eles, criar vínculo com eles, né? Quando vai se trabalhar uma oficina, nós não podemos de começo já ficar cobrando nas pessoas, porque eles vão pensar assim: poxa, é mais um policial, não, é mais um pai, uma mãe que está me cobrando, nossa, e essas cobranças não param. Não, quando nós começarmos a trabalhar uma oficina, tem que dar uma cara diferente, na qual os participantes começam a gostar daquilo de uma forma muito legal, o que você está passando. Lá, quando eles já estiverem mais legal com você, mais à vontade, é a hora de você começar a mostrar outras coisas, como ler um livro, como fazer isso, aquilo, e dessa forma nós podemos trazer mais pessoas para o teatro, mais pessoas para o circo, mais pessoas para a capoeira, mais pessoas para o hip hop, outros estilos de música, para música também, músicos e tudo, né? E é uma coisa assim muito boa mesmo, porque você está criando pessoas que se respeitam, que gostam da cultura, gostam da arte. Geralmente, quem está nesse ramo são pessoas que pensam, são pessoas que trazem soluções e alegria para o pessoal, né? Porque você não vai só trabalhar dia e noite e não vai curtir um show, não vai curtir um baile, não vai curtir uma festa, né? Isso aí serve para o ser humano também descartar alguns problemas na cabeça e tudo, ficar mais à vontade. Como nós estamos agora no momento da escola, que é um momento meio complicado, porque antes não tinha essa evolução toda que tem hoje. Eu vi nos Estados Unidos os caras falando que daqui a uns 15 anos, talvez essa escola daí de carteira, que a pessoa senta, que tem lousa, ela não vai existir mais. Do mesmo jeito com a televisão Globo e outras mais, talvez vão ter que ter outras coisas, ou talvez não vão estar mais, porque o celular já tem assumido
o que muita gente hoje... Naquele tempo nós se apresentávamos na televisão e acontece que muita gente via aquele programa. Hoje não é tão fácil assim de te ver na televisão, porque são centenas de canais, né, e tudo, e geralmente a molecada de hoje, esse pessoal mais que está em casa e tudo, eles não são de assistir televisão, porque eles já têm uma televisão deles, portátil, é o celular deles, eles, se quiser falar com uma amiguinha no Japão, fala aqui numa boa, é a televisão dele, é o celular, certo? Então nós temos que estar se preparando também para isso. E, por exemplo, aquelas escolas que hoje aí querem dizer maravilhosamente que é a escola integral, temos que ter cuidado com ela, porque eu, como vejo também essas coisas dentro da escola e sigo para poder me estudar legal, né? Quando falta numa escola normal de manhã, ou seja, à tarde, no horário da tarde, quando acontece assim de faltar um professor, fica muito ruim para os alunos que estão ali, certo? Agora imagine numa escola integral, faltam 2 professores. Ali, se não tiver oficinas de cultura, se não tiver outras saídas para segurar esses alunos, ela vai ser simplesmente para eles uma fundação casa. Isso é complicado, porque em vez deles gostarem da escola, eles vão aprender a odiar a escola e achar que a escola está sendo uma prisão. Não é louco isso? Então, são coisas que nós discutimos hoje em dia, né? Eu sou considerado um griot por essas... Poxa, estou com 70 anos agora, não dá para contar a história aqui em 2, né? Mas eu sei que nós precisamos abrir muito espaço na cultura e na educação. Quando você tiver educação, você vai saber se tratar, buscar saúde, como se tratar, legal, não sei o quê, né? E quando você tiver educação, você vai saber gostar de você mais. Porque se você quer que as pessoas gostem de você e você ficar arranjando briga, você pode sofrer qualquer uma agressão, uma paulada, um negócio. E isso daí foi culpa sua, você foi procurar a briga. Então você não está gostando tanto de você. Você pode até querer cobrar que as pessoas gostem de você, mas na prática você não está gostando, você está arranjando problema para você. Com a educação você começa a ver isso. E vai saber também que só através da educação o homem pode crescer hoje em dia, né? Porque você vê o tratamento, às vezes, com pessoas que não têm leitura, como é cruel no país, né? Em vez de alguém querer ensinar, quer acabar com ela como se fosse um inimigo, entendeu? Então, isso são coisas que vêm do passado e hoje em dia já não vale tanto, porque nós vivemos uma outra realidade, né? Hoje em dia existe, como Paulo Freire falou mesmo, várias sabedorias, né? Então, muitas vezes eu sou um grande doutor, cirurgião plástico, e eu vou lá na roça e não sei onde está a serpente, os espinhos. O tiozinho lá que não sabe nem ler é que vai me orientar e sabe de tudo daquilo ali. Então, naquele lugar ali, ele que é o mestre, né? Então, quando a gente começar a respeitar isso, com certeza a educação não vai ter tanta evasão escolar, certo? E a cultura vai servir muito mais como lazer mesmo, como divertimento para as pessoas e para identificar um povo. Porque a cultura é isso aqui, é uma exposição, é como foi feito as fotos. A cultura é como se veste um povo, a cultura é sua música, a cultura é como você se alimenta, é como você vive, sabe? Então, a cultura não é uma coisa qualquer, a cultura é muito grande, ela é muito importante, certo? E, pela essa importância que ela tem que estar muito mais próxima da educação, que aí fica maravilhoso. Cultura junto com a educação se torna uma força pesada mesmo. Uma aula, né, pessoal? Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. E seja sempre bem-vindo à Cidade Azul. Eu quero falar para todo o pessoal aí do teatro, da cultura, da capoeira, do samba, as pessoas das escolas também, os professores e tudo, que ao invés da gente falar mal dos outros e ficar apontando só o defeito dos outros, vamos procurar falar o que nós estamos fazendo de bom.
que tem muito mais resultado.